Queridos irmãos e irmãs, domingo passado nós ouvimos a profissão de fé de Pedro. A pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro responde com precisão e certeza: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tendo percebido em Pedro, nos apóstolos, na comunidade, uma fé precisa e certeira, Jesus então dá um outro passo na formação dos seus discípulos, na nossa formação como seus discípulos. Se nós já sabemos quem ele é preciso agora saber a que ele veio. Se nós já sabemos que ele é o Messias, nós precisamos agora ser introduzidos no tipo de messianismo de Jesus. E por isso Jesus imediatamente começa a dizer aos seus discípulos aquilo que o Evangelho chama de primeiro anúncio da paixão. Segundo os Evangelhos, Jesus faz aos apóstolos 3 anúncios da paixão. Em 3 momentos precisos, Jesus alerta os apóstolos como quem quer preveni-los, dizendo: olha, nós um dia vamos a Jerusalém e lá eu vou sofrer muito, eu vou ser crucificado, vou morrer e ressuscitar depois de 3 dias. É sabido que os apóstolos, os discípulos, não compreendiam, não tinham ideia de quando Jesus dizia: vou ressuscitar. Eles conseguiam ir até a morte, porque era isso que eles conheciam. A ressurreição era-lhes ainda um mistério desconhecido. Mas eles entendiam bem quando Jesus falava de sofrimento, cruz e morte. E é então nesse contexto que Pedro reage impetuosamente a Jesus, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Pedro está preocupado com a fama de Jesus. Senhor, se o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, não diga isso. Não diga que o Senhor vai ser crucificado. Porque se o Senhor disser isso, ninguém mais vai te seguir. A cruz é sinônimo de maldição. Isso depõe contra a sua boa fama. Mas Jesus repreende a Pedro com grande dureza. Ele que acabara de dizer: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, agora volta-se para Pedro e diz: vai para longe de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, mas pensa como os homens. E por isso você é para mim pedra de tropeço. A pedra angular agora é chamada de pedra de tropeço. O que é que Pedro, aonde é que Pedro está errando? Se Pedro acertou tão bem na profissão de fé, se Pedro disse com tanta certeza que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, onde é que Pedro agora está errando? Pedro está pensando um messianismo a partir do humano, e não um messianismo a partir de Deus. Por isso, Jesus depois vai alertar aos discípulos, dizendo: olha, o segredo de ser meu discípulo não é salvar a própria vida, mas perdê-la. Se nós pensamos pela lógica humana, se nós pensamos humanamente, nós vamos sempre pensar em ganhar, em vencer.
Mas a lógica de Deus é diferente. E na lógica de Deus é fundamental que nós aprendamos a perder, que nós aprendamos a ficar para trás, que nós aprendamos a ser rechaçados, que nós aprendamos a não ser aceitos. Essa é a lógica de Deus. A lógica de Deus não é eu me colocar como vencedor, como dominador, em primeiro lugar, à frente, como quem manda. Não. A lógica de Deus, o jeito de Deus nos salvar, é ensinando-nos a ocupar o último lugar. Há um santo que diz: sempre que há uma fila, eu vou para o último lugar, porque lá ninguém vai brigar comigo para ocupar o meu lugar. É exatamente isso. Se eu não estou enganado, foi Santa Teresinha quem disse isso. Mas é exatamente isso. A lógica humana nos puxa, nos atrai com o sucesso, com o aplauso, para o primeiro lugar. Não, eu tenho que me dar bem, eu tenho que crescer na vida, eu tenho que ser reconhecido e aplaudido por todos. A lógica de Deus me diz: vá para o último lugar. Faça-se servo. Seja o escravo de todos. Porque foi isso que eu fiz para salvar vocês. Lembremos, nós não podemos nunca esquecer deste texto do capítulo 2 da carta aos Filipenses. Cristo, sendo Deus, não se apegou ao primeiro lugar, mas esvaziou-se e fez-se homem. Não se contentando em ser homem, esvaziou-se ainda mais e fez-se o último dos homens, morrendo como um criminoso, morrendo na cruz, morrendo como um desgraçado, como alguém abandonado por Deus, ele que é o próprio Deus. O segredo está aí, meu irmão, minha irmã. Não é fácil assumir a nossa cruz, abraçar a nossa condição, não é fácil. Pedro teve grande dificuldade, mas Jesus está constantemente nos ensinando e nos chamando de novo a atenção. Você quer ser meu discípulo? Não basta você saber quem eu sou, não basta você dizer com palavras bonitas quem eu sou. É preciso ir para o último lugar. É preciso assumir a nossa condição. É preciso abraçar a cruz. A cruz não é só sinônimo de sofrimento. A cruz é sinônimo da nossa condição limitada, de pecadores que somos. Nós nunca vamos ocupar o primeiro lugar. Deus não permita que nós tenhamos a ambição dos filhos de Zebedeu, que pedem à sua mãe um lugar à direita e outro à esquerda de nosso Senhor. E depois os apóstolos ainda vão brigar com eles, porque todos queriam o primeiro lugar. Não. Aprendamos enquanto é tempo que o nosso é o último lugar. E o último lugar é o lugar dos servos. É o lugar daqueles que servem sem reconhecimento. É o lugar daqueles que servem no esquecimento. Ou até na rejeição. A este nós não queremos, mas você continua servindo, fazendo a sua parte. É esse o nosso grande desafio. Pedro ainda não aprendeu que ele vai precisar lavar os pés como o mestre vai lavar os pés. Nós também relutamos em aprender. Nós queremos crescer,
Nós queremos o primeiro lugar, nós queremos o aplauso e o reconhecimento. Mas esta não é a lógica de Deus. Isso é pensar como os homens. E pensar como os homens nos torna Satanás, nos torna opositores da salvação, porque nesta direção não há salvação. A salvação está no apequenamento. A salvação está no esvaziamento. A salvação está em irmos para o último lugar, pois lá ninguém vai brigar conosco porque quer ocupar o nosso espaço. Que nós não fiquemos na prova teórica, acertando as palavras apenas, mas que esta profissão de fé que nós fizemos domingo passado com Pedro nos faça hoje viver aquilo que dizemos. Se Cristo é nosso Senhor e Messias, nós devemos ser os menores, mas os que mais servem no mundo, na igreja, na nossa comunidade, como os catequistas que nós hoje celebramos, nem sempre vistos, nem sempre aplaudidos, nem sempre reconhecidos, mas perseverantes diariamente, semanalmente, na preparação, na oração, no estudo e na realização dos encontros de catequese, quer sejam nos tempos ditos normais, quer seja agora, quando os catequistas têm que se reinventar para enviar aos seus catequizandos uma palavra do Evangelho, uma mensagem boa e mantê-los ligados a Cristo, conectados ao Evangelho. Que nós não busquemos os primeiros lugares, mas corramos imediatamente para os últimos, aonde nós podemos melhor servir a Igreja, a humanidade e a Deus. Amém.